Então, boa noite. Hoje nós vamos falar agora sobre sobrecargas atriais e ventriculares. Bom, como foi mencionado na aula de eletrocardiograma normal, nós podemos representar a ativação de ambos os átrios através de vetores. Não esqueçam que o átrio direito é anteriorizado, o átrio esquerdo é posterior. Então, por ser anteriorizado, nós vamos observar que a ativação atrial direita ela se dá através de um vetor que se dirige da direita para a esquerda, de cima para baixo e para frente. O vetor da ativação do átrio esquerdo é um vetor que também se dirige da direita para a esquerda, de cima para baixo e para trás. E o vetor resultante da ativação de ambos os átrios é um vetor que se localiza aproximadamente a mais 45 graus no plano frontal. Então, obviamente, quando nós vamos falar de sobrecarga, nós vamos imaginar que, na verdade, a sobrecarga de câmaras, tanto atriais quanto ventriculares, nada mais é do que um aumento da projeção desses vetores. Então, em se falando de sobrecarga atrial direita, nada mais é do que uma amplificação do vetor da ativação atrial direita. Obviamente que, por exatamente a primeira metade da onda P ser decorrente da ativação atrial direita, então a sobrecarga atrial direita irá se manifestar exatamente por conta do nó sinusal ser localizado na desembocadura da veia cava superior, exatamente a nível do átrio direito. Então, obviamente, a onda P, como foi mencionado na aula de eletrocardiograma normal anterior, nós sabemos que ela é uma deflexão positiva que é composta pela ativação de ambas as câmaras. Então, a primeira metade, ativação do átrio direito, a segunda metade, ativação do átrio esquerdo e uma zona de interseção entre ambas as ativações. Obviamente que a sobrecarga atrial direita vai se dar por um aumento da amplitude da onda P maior do que 0,25 mV. Então, sempre no roteiro de aprendizagem do eletro normal, como eu mencionei, nós temos que medir a duração e a amplitude da onda P. Então, sobrecarga atrial direita é super fácil. Você mede a amplitude da onda P e se essa mesma amplitude for maior do que 2,5 milímetros, ou seja, maior do que 0,25 milivolts, já se caracteriza, você já pode pôr no seu laudo eletrocardiográfico sobrecarga atrial direita. Vale ressaltar que não vamos falar de hipertrofia, nem atrial e nem ventricular. Hipertrofia é diagnóstico anátomo-patológico. Nós estamos falando de eletrocardiograma. Em se falando de eletro, nós temos que falar em sobrecarga, ou atrial ou ventricular. E aqui nós temos ao lado uma sobrecarga atrial esquerda, que é exatamente o aumento da duração da onda P. Então, quando o átrio esquerdo está com sobrecarga, ele tem sinais de crescimento, aumenta a duração da onda P. Ela fica maior do que 0,08, maior do que 0,08, do que 2 milímetros. Geralmente, normalmente, crescimento de onda P em duração acima de 2,5 milímetros, de 0,10 segundos ou 100 milissegundos, já denota uma sobrecarga atrial esquerda. E aqui vocês podem observar, vejam que aqui é cada milímetro, 1 milímetro, mais 1 milímetro, mais 1 milímetro. Então, vocês podem observar que essa onda P ela tem a sua amplitude aumentada maior do que 2,5 milímetros. Aqui já tem mais do que 3 milímetros, ou seja, mais do que 0,3 milivolts. Então, neste caso, onda P apiculada maior do que 3 milímetros, que é 0,3 milivolts, já denota um quadro de sobrecarga atrial direita. Aqui ao lado nós temos novamente uma onda P no eletro subsequente, nós vamos observar em D2 uma onda P apiculada com aproximadamente 3,5 milímetros de amplitude, maior do que 0,35 milivolts. Então, neste caso, já se denota que você tem uma sobrecarga atrial direita. Vale ressaltar que, percebam, em D1 predominantemente negativo e AVF predominantemente positivo. Então, neste caso, o eixo está entre 90 e 120 milissegundos, ou seja, quando D1 está predominantemente negativo e AVF predominantemente positivo,
nós falamos que o eixo está desviado para a direita. O contrário é verdadeiro. Quando o D1 estiver predominantemente positivo e a VF predominantemente negativo, o eixo está desviado para a esquerda, ou seja, está entre 0 e menos 90. É algo super simples, basta olhar para D1 e a VF, você vai dizer se o eixo está para a direita ou se está para a esquerda, ou até mesmo se está no quadrante normal, como nós vimos na aula anterior de eletrocardiograma normal. Então, sobrecarga atrial direita não tem segredo. Mede a amplitude da onda P, se a mesma for maior do que 2,5 milímetros, já se denota, já se dá o diagnóstico de sobrecarga atrial direita. E a sobrecarga atrial esquerda nada mais é do que a projeção vetorial da ativação do átrio esquerdo, que é um vetor que se dirige, repito, de cima para baixo, da direita para a esquerda e para trás. Então, a sobrecarga atrial esquerda ela pode ser vista no eletrocardiograma através desses dois parâmetros. O primeiro é o aumento da duração da onda P. Percebam aqui a onda P com 0,12 segundos de duração, 120 milissegundos, então já denota que maior do que 0,10 segundos já se denota crescimento de átrio esquerdo. E um outro critério que eu gostaria que vocês observassem é exatamente em V1, é a derivação V1 que nós observamos esse sinal, denominado sinal de Morris. O que vem a ser esse sinal de Morris? É quando a porção negativa da onda P em V1 for maior ou igual a 1 milímetro, ou seja, maior ou igual a 0,04 segundos. Repito, quando em V1, que é o sinal de Morris, estiver presente, é quando a porção negativa da onda P em V1 maior do que 1 milímetro ou 0,04, já se denota sinais de crescimento também, assim como a duração, sinais de crescimento ou de sobrecarga atrial esquerda. Aqui nós podemos observar, neste eletrocardiograma, a derivação D2 é a melhor derivação para nós observarmos duração. Percebam que aqui tem 3 milímetros, do início ao final da onda P. Quando tem 3 milímetros, 0,12 segundos ou 120 milissegundos. Já denota sinais de sobrecarga atrial esquerda. E em V1, vocês podem observar, a porção negativa em V1 é maior, ela é maior do que a duração dela é maior do que 0,04 segundos ou 1 milímetro. Então, o critério de Morris está presente e aí você já tem classicamente um critério, um eletrocardiograma com diagnóstico de sobrecarga atrial esquerda. Aqui vocês podem observar onda P positiva em D2, em D3 e AVF. Então aqui observem que o ritmo é sinusal, D1 predominantemente positivo, AVF predominantemente positivo também, o eixo está entre 0 e 90 graus. Então vocês vão ver no decorrer do curso que eletrocardiograma é algo extremamente simples, que não há nenhum fator complicador e à medida que a gente vai se aperfeiçoando no eletro, vocês terão condições ao final do nosso curso de laudar completamente todas as maiores alterações eletrocardiográficas. E, por fim, a sobrecarga biatrial é quando ambas as câmaras estão com seus sinais eletrocardiográficos, ou seja, a onda P está com duração aumentada, vejam aqui, 0,12 segundos, 3 milímetros, e a amplitude tem 1, 2, 3, quase 4 milímetros. Então, você tem tanto a onda P de amplitude aumentada, quanto também de duração aumentada. Então, neste caso, se caracteriza uma sobrecarga biatrial. Percebam aqui, no próximo diapositivo, uma onda P com a duração de 0,12, percebam, são 3 milímetros, e uma amplitude de 6, quase 7 milímetros. Então, você tem, no caso, uma sobrecarga biatrial e percebam que Morris está presente. Olhem só a duração neste eletrocardiograma, a duração da fase negativa da onda P em V1. Então, neste caso, nós dissemos também que o sinal de Morris está presente, obviamente com a onda P de duração aumentada. E o eletro em questão é uma sobrecarga biatrial. A sobrecarga biatrial no próximo, observamos também uma onda P em D2, percebam, aumentada em duração e em amplitude. Então, neste caso, você tem uma sobrecarga biatrial, percebam também que o sinal de Morris está presente na derivação V1. Então, não há segredos. As sobrecargas ventriculares nada mais são do que uma ampliação dos vetores em cada parede. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês em dizer que o ventrículo esquerdo, ele é 3 vezes, como eu mencionei na aula de eletrocardiograma normal, ele é 3 vezes mais espesso do que o ventrículo direito. Não quero dizer que não há ativação do ventrículo direito.
Só que a ativação do ventrículo direito no coração normal, no eletrocardiograma normal, é suplantado pela ativação do ventrículo esquerdo. Então, para que o ventrículo direito, matematicamente falando, ele pelo menos se equipare em forças elétricas, o ventrículo esquerdo, ele teria que no mínimo dobrar ou triplicar a sua espessura, para que ele pudesse ter um equilíbrio de forças elétricas. Então vocês podem imaginar qual será a dificuldade para que o ventrículo direito consiga suplantar, já que ele é 1/3 somente da espessura, para que ele consiga suplantar em forças elétricas o ventrículo esquerdo. Mas não esqueçam que quando ele ocorre numa grande sobrecarga ventricular direita, aqueles vetores que se dirigem para o ventrículo esquerdo, eles passam a ser suplantados por vetores que se dirigem agora da esquerda para a direita. Então, os vetores, por exemplo, na sobrecarga ventricular direita, é um vetor que vai se dirigir para a esquerda. Então, esses vetores normalmente não existem no eletrocardiograma normal, e vocês vão evidenciar exatamente essa sobreposição de forças vetoriais, de forças elétricas, dirigindo-se agora, neste momento, para a esquerda. Então, todas as derivações que captam o ventrículo direito, no caso V1 e V2, que são ditas derivações, grosseiramente falando, nós chamamos de derivações direitas, e V5 e V6 nós chamamos de derivações ditas esquerdas. Então, daí a gente já imagina que no eletrocardiograma normal, V1 e V2, você tem ondas R pequenas e você tem ondas S profundas, mas na sobrecarga ventricular direita, o que é que nós vamos observar? A primeira alteração é como eu mencionei para vocês. Você vai ter D1 predominantemente negativo e AVF predominantemente positivo. Então, a primeira alteração que você já manifesta já é um desvio do eixo para a direita. E a seguir, nas derivações do plano pré-cordial, você vai observar ondas R's amplas em V1 e V2 e ondas S profundas em V5 e V6, geralmente maiores do que 5 milímetros. Então, vocês podem observar que na sobrecarga ventricular direita ocorre, vejam, como é diferente a morfologia em V1 da morfologia do eletrocardiograma normal. O V1, no eletrocardiograma normal, você tem uma onda R pequena, uma onda S profunda e uma onda T negativa acompanhando a maior deflexão do QRS. E não é o que nós observamos aqui neste eletrocardiograma. Você já observa que já há uma onda R ampla em V1 e uma onda R também importante em V2. Então, quando você tem um eletrocardiograma com ondas R's amplas em V1 e V2, o D1 predominantemente negativo e a VF predominantemente positivo, onde está a VF predominantemente positivo, então neste caso você tem onda P positiva em D2, D3, AVF, ritmo sinusal. D1 predominantemente negativo, AVF positivo, nós temos desvio do eixo do QRS para a direita. E ao mesmo tempo você tem ondas R amplas em V1 e V2 e ondas S importantes que não eram mais para ter, importantes em V5, em V6, em todas as paredes. Percebam que a onda S persiste em V5 e V6 e que tem a duração maior do que 5 milímetros. Então aqui já se define um eletrocardiograma com sinais de sobrecarga ventricular direita. Percebam nesse próximo eletrocardiograma, está bem elucidativo, percebam a amplitude dessas ondas R em V1 e V2. Não esqueçam que sobrecarga, como eu mencionei no início de nossa apresentação, as sobrecargas nada mais são do que a amplificação dos vetores que normalmente existem. Então, vetores amplificados, vocês vão ter deflexões amplificadas. Daí essas grandes morfologias. Então, este eletro está perfeito, é um eletro raro, não é comum, mas a gente observa já de antemão em V1 e V2 ondas R muito profundas e você tem persistência de ondas S em V5 e V6 maiores do que 5 milímetros e um eixo do QRS desviado para a direita com D1 predominantemente negativo. Então, é um critério de sobrecarga ventricular direita. Novamente, neste eletro, nós podemos já também
evidenciar a presença de ondas R amplas em V1 e V2, ondas S que persistem em V5 e V6, maiores do que 5 milímetros, e você tem, neste caso, um quadro de sobrecarga ventricular direita. Bloqueio incompleto de ramo direito nós vamos ter pela presença de onda R, S, R', que será tema das nossas aulas subsequentes, que eu não vou mencionar na presente apresentação. E você tem ritmo sinusal, vejam, onda P positiva em D2, D3 e AVF, ritmo sinusal, e o quadrante também aqui não vai estar desviado, mas pela amplitude dessa onda R em V1 e V2, somente por esse sinal você já pode dar o diagnóstico de sinais de sobrecarga ventricular direita. Bom, se sobrecarga ventricular direita é fácil, imagine sobrecarga ventricular esquerda. Porque, na verdade, a sobrecarga ventricular esquerda nada mais é do que a amplificação das forças vetoriais do ventrículo esquerdo, que já é preponderante do ponto de vista elétrico. Por outro lado, se existe algo que tenha baixa sensibilidade no eletrocardiograma em si, é nesta presente apresentação de sobrecargas. Então, eu preciso, para ter aumento de sensibilidade, eu preciso mensurar um sistema de score para que eu possa aumentar a sensibilidade do presente método. Para quem não lembra, sensibilidade é a capacidade que o método tem de evidenciar pacientes que têm a doença quando ele verdadeiramente a tem. E especificidade é quando o paciente não... quando o exame nega a doença, quando o paciente verdadeiramente não a tem. Então, isso é importante para que a gente possa entender sobre sensibilidade e especificidade. Então, para que eu possa aumentar a sensibilidade em se falando de sobrecargas de ventrículo esquerdo, eu tenho um sistema de score, que ele tem as suas seguintes pontuações. 3 pontos em cada item. Quando eu tenho amplitude aumentada, Sokolov. O que é que Sokolov nos diz? Sokolov nos diz que em critério de amplitude, para valer 3 pontos, eu tenho que medir a onda S de V1 ou V2, a que tiver mais profunda, a onda R de V1 ou V2, a que tiver mais profunda, a onda S, e eu somo mais a onda R de V5 ou V6. Então, onda S de V1 ou V2 mais R de V5 ou V6, se for maior ou igual a 35 milímetros, nós falamos que o índice de Sokolov ele está presente. Então, Sokolov presente vale 3 pontos nesse sistema de score de Romet. Quando você tem um padrão strain, o que vem a ser um padrão strain? Um padrão strain é quando você tem o segmento ST, que em decorrência da sobrecarga, você tem um infradesnivelamento deste segmento. Então, vocês observam que aqui não se traduz em isquemia, como nós vamos ver na aula subsequente, que esse infradesnivelamento é decorrente do padrão de sobrecarga. Mas, professor, como é que nós vamos diferenciar quando é sobrecarga e quando é isquemia? Aí onde existe o papel do médico. Uma boa anamnese, um bom exame físico que vai evidenciar se isso aqui evidentemente se trata ou de uma sobrecarga ou de um processo que nós vamos observar de uma corrente de lesão subendocástica. Mas no caso em questão, aqui está muito claro, pela presença de Sokolov, pela presença do padrão strain, que se trata de um critério de sobrecarga. E vejam que a sobrecarga de átrio esquerdo também é um critério de positividade e de boa pontuação para a sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então, esses 3 critérios, Sokolov, S profunda de V1 ou V2, mais R ampla de V5 ou V6, maior ou igual a 35 milímetros, Sokolov presente. Padrão strain, que é esse infradesnivelamento do segmento ST, naquelas derivações de grandes amplitudes, denota padrão strain, que temos que diferir da corrente de lesão subendocástica, vou mencionar na aula subsequente. Critério presente, vale 3 pontos. E também onda P de duração aumentada ou morres presentes também vale 3 pontos nessa pontuação. Quando o QRS é desviado para a esquerda, além de menos 30 graus, que já temos, nós vamos ver isso na aula de bloqueio, que nós já temos um bloqueio divisional, também você já tem um critério de 2 pontos.
Professor, eu queria saber como é que se dá um desvio do eixo para a esquerda. Muito simples. D1 predominantemente positivo e AVF predominantemente negativo. Então, quando você tem AVF negativo e D1 predominantemente positivo e D2 predominantemente negativo, para ter critério, e eu já vou me antecipar, para você ter critério de BDAS é algo extremamente simples. Basta olhar para a derivação D2. Se a onda S de D2 for maior do que a onda R, isso aí não necessita ser graduando em nenhuma área de saúde para você mensurar que a partir que D1 for predominantemente positivo, o vetor está acima de menos 30 graus, já se denota um quadro de bloqueio divisional antero-superior, como os livros de antigamente chamavam, M bloqueio anterior esquerdo. Bom, os outros critérios nós temos quando o QRS tem de 0,10 a 0,12, ou seja, ele tem alargamento, mas não tem padrão de bloqueio, vale 1 ponto. Ou quando ele tem strain, mas o paciente usa digitálico, então de 3 você diminui e fica somente 1 ponto. Então, quando você tem esses critérios, são critérios que no somatório falam a favor de sobrecarga ventricular esquerda. Quando você tem os 3 critérios de 3 pontos, você já pode pôr no seu laudo eletrocardiográfico sinais de sobrecarga ventricular esquerda. Quando você tem 2 sinais, você põe provável sobrecarga ventricular esquerda. Porque, como eu mencionei, cada critério isolado ele tem baixa sensibilidade para o método. E existem critérios isolados de probabilidade para sobrecarga ventricular esquerda. Por exemplo, se em qualquer uma das precordiais de V1 a V6, ou R ou S, for somente ela maior do que 35 milímetros, você já pode também já pôr como critério de probabilidade provável sobrecarga ventricular esquerda. Se você tem em AVL a onda R maior do que 3 milímetros, também já denota um quadro de sobrecarga ventricular esquerda. Ou uma deflexão intrinsecóide maior do que 1 milímetro, do que 0,04. O que vem a ser deflexão intrinsecóide? Muito simples. Você meçam do início do QRS até a sua metade do QRS. Do início do QRS até a sua metade, se for você, no meio, do início do QRS até a sua metade, for maior do que 0,04 segundos, isso já tem uma deflexão intrinsecóide também e é um critério de positividade para a sobrecarga ventricular esquerda. Percebam aqui que você tem Sokolov, se você somar a onda R de V2 mais a onda R de V5 vai dar maior do que 35 milímetros, você tem índice de Morris, uma onda P de duração de 0,12 segundos, você já tem 2 critérios e o terceiro critério você tem basicamente uma retificação do segmento ST, você tem um strain muito discreto, mas aqui você já denota que você já tem 2 critérios, strain está pouco inespecífico neste eletro, você já põe como provável sobrecarga ventricular esquerda. Aqui você já vê o índice de Sokolov presente, é S de V2, que é a mais profundo, mais R de V5 ou V6 maior do que 35 milímetros. Aqui está bem evidente o padrão strain, então aqui você já tem 3 pontos mais 3 pontos, você já tem 6 pontos. Você tem o quadrante normal, não está desviado, desculpe, já está desviado sim, D1 predominantemente positivo e AVF predominantemente negativo. Então você já tem um desvio do eixo para a esquerda. Então você tem Sokolov, você tem padrão strain e você tem desvio do eixo do QRS para a esquerda. Então você tem 3 critérios, aqui no caso 7 pontos, você já pode pôr sinais de sobrecarga ventricular esquerda. E quando você tem a sobrecarga biventricular? A sobrecarga biventricular é quando você tem ambos os critérios num só traçado eletrocardiográfico. Você tem um desvio do QRS para a direita, ou seja, quando D1 é predominantemente negativo e a VF predominantemente positivo, então na rosa dos ventos, o vetor preponderante do ventrículo está entre 90 e 180 graus. Então o eixo está desviado para a direita e você denota isso em D1 negativo, porque D1 é positivo em todos esses 2 quadrantes, ele é negativo nesses 2. A VF,
AVF é positivo nesses dois quadrantes e negativo nesses superiores. Ora, se D1 está negativo e AVF positivo, então ele está nesse quadrante. E quando está nesse quadrante, nós dizemos que está com o eixo desviado para a esquerda. E quando D1 está predominantemente positivo e AVF negativo, está entre 0 e menos 90, que é o caso em questão, e nós falamos desvio do eixo do QRS para a esquerda. Então, sobrecarga biventricular, quando no QRS, no plano frontal, está desviado para a direita, e quando você tem aumento da amplitude dos vetores no plano horizontal, como, por exemplo, com o índice Sokolov presente. Então, vocês podem perceber que Sokolov está presente, maior do que 35 milímetros, e ao mesmo tempo você tem D1 predominantemente negativo e AVF positivo. Percebam também que você tem uma sobrecarga biventricular, uma onda P aumentada de amplitude e duração, então você tem câmaras atriais aumentadas com sobrecarga, vejam aqui, desvio do QRS para a direita, D1 predominantemente positivo, AVF positivo, e você tem Sokolov presente. Então, neste caso, nós denominamos esse eletro através de uma sobrecarga biventricular. Então, é uma apresentação extremamente simples e que, com certeza, vocês irão, a partir deste momento, laudar corretamente o laudo de um eletrocardiograma no paciente portador de sobrecargas atriais ou ventriculares. Obrigado.